Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui em mais um estudo do canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. É uma alegria estarmos aqui novamente, iniciando esta semana, né? Já passado o carnaval, então é a hora de realmente o ano começar, digamos assim, né? Sabemos que no Brasil nós temos essa questão aí de realmente as coisas só começarem a se movimentarem com mais velocidade depois do carnaval, e aqui estamos, né? Nós que não paramos aí desde o início de 2024, continuamos aí com os nossos programas e hoje estamos trazendo esse tema esquecimento do passado. Pedindo a vocês para me dizerem se o som tá ok, se tá muito abafado, se tá claro, enfim, deem pra gente o feedback. Bem, daqui a pouco nós vamos aí cumprimentar aqueles que já estão aqui conosco, mas vamos aproveitar, né, já que estamos falando de esquecimento do passado, para fazermos aí uma breve retrospectiva para que vocês entendam por que nós estamos tratando desta temática. Bem, vocês têm acompanhado através dos nossos vídeos e muitos de vocês já conheciam todas essas questões que nós temos abordado acerca de indivíduos que, por exemplo, já se disseram a reencarnação de Allan Kardec. Vocês viram que foram muitos, inclusive alguns chegaram a viver na mesma época. Então vocês puderam perceber que houveram reencarnações ou supostas reencarnações de Allan Kardec vivendo na mesma época. Tivemos o Alziro Zarur, tivemos o Oswaldo Polidoro e, segundo alguns, o próprio Chico Xavier, né? Então seriam aí 3 Allan Kardecs, né? Ou 3 indivíduos se dizendo, melhor dizendo, né? Se dizendo Allan Kardec reencarnado. E mais aí recentemente, nós temos verificado que essa mania, que esse hábito né, de se autodeclarar em reencarnação desse ou daquele tem aumentado, principalmente com o advento da popularização da internet e principalmente das redes sociais, mais especificamente aqui o YouTube, que é a plataforma preferida, uma vez que é uma plataforma de vídeos, né, onde você pode, inclusive, fazer estudos, apresentações, palestras, de 2, 3, 4, 5 horas, enfim, o tempo que quiser, né? Então, os indivíduos estão aí, podem abrir um canal qualquer e começarem a falar aquilo que bem entenderem. E nisso, né, dentro toda essa questão da monetização, que nós também temos informado para vocês como é que funciona, há uma série de pessoas, como dizíamos, que vêm se apresentando como a reencarnação de pessoas famosas ou respeitadas, grandes vultos históricos da humanidade e principalmente, né, do mundo religioso. Temos aí, né, como vocês bem sabem, nós temos realmente alertado bastante em relação a esse indivíduo que agora também se diz a reencarnação de Allan Kardec, né, já disputando com Chico Xavier, que desencarnou em 2002. Em 2002 esse indivíduo já estava reencarnado, né? Então já batendo de frente com a teoria levantada pelo senhor Geraldo Lemos e a doutora Marlene Nobre, já desencarnada. Mas ele não é o único, e vamos apresentar aqui já mais uma figura, que inclusive já conhecida nossa também, que ficou carinhosamente conhecida por nós como a Médium Golfinho. Vamos acompanhar e vamos verificar quem ela se diz a reencarnação, né? De quem? Ela se diz a reencarnação de quem? Vamos verificar aí. Deixa eu adicionar aqui para vocês. Espera aí, opa, voltar aqui, pronto. Vamos lá. Eu sou Orion, o Revelador.
também conhecido como Chico Xavier, também conhecido como João Evangelista. Bem, aqui já é outra estratégia. Como é que eles fazem? Eu sei que vocês já estão mais do que vocês que nos assistem, mas a gente tem que convir que muita gente vai ver o nosso trabalho, esse vídeo aí pela primeira vez, vai conhecer nosso trabalho pela primeira vez e precisa entender como que as coisas funcionam. Bem, uma das táticas que eles se utilizam é se dizerem incorporados, se dizerem recebendo o Espírito, como popularmente se diz, para que aquela tese, aquela informação adquira uma credibilidade. É como se dissesse, olha, não sou eu que estou dizendo, são os Espíritos, né? E aí eles também gostam de atribuir a esses espíritos que eles dizem receber uma personalidade importante. Eles sempre atribuem a esses espíritos uma personalidade importante, né? Que eles teriam sido também grandes figuras no passado, né? E aí, no caso aí desta universalista chamada Sheila, ela gosta muito, né, de dizer que recebe espíritos extraterrestres. Aí os nomes são os mais exóticos possíveis, né? Então aí no caso aí ela diz receber esse espírito chamado Orion, que seria a reencarnação de Chico Xavier, quer dizer, seria uma das reencarnações de Chico Xavier e de João Evangelista, se não me engano, né? Que ela disse ali. Vamos até voltar um pouquinho ali. Então percebam novamente o que ela diz. Eu sou Orion, Ó, o revelador. revelador. Então nunca é assim um qualquer, né? É sempre um espírito que se diz realmente ocupar no mundo, né, na escala espírita, uma condição muito alta. Então, no caso aí temos Orion, o revelador. Também conhecido como Chico Xavier, Opa. também conhecido como João Evangelista. E eu vim revelar. Sim, revelar. Revelar muitas coisas para vocês. Porque eu falei para vocês em outra canalização que haveria uma revelação. É assim que eles cativam a audiência, pessoal, né? Eles numa live, né, numa gravação, pode ser, geralmente não é ao vivo, né? Porque de certo eles erram e voltam, né? Nunca é ao vivo, é justamente para que caso haja ali um esquecimento do texto, né? Ou do script que eles mentalmente, não precisa nem ser um script realmente no papel, às vezes é um script mental que essas pessoas montam, né, realmente, e às vezes acabam errando, acabam esquecendo. Então não nos admiramos ou não nos admiremos que eles gravem e regravem muitas vezes, né? Então aí nesse caso, né, eles gostam de criar esse clima de que, né, daqui a pouco nós vamos revelar coisas que vocês vão se surpreender. Então essa é uma tática muito empregada, né, muito facilmente reconhecida, de manutenção da audiência. Então ela se utiliza aí desse expediente. E estamos todos falando para vocês. Tenho olhos para ver e ouvidos para ouvir. Aí gostam dessas frases retumbantes, né? Que tem olhos de ver e ouvidos para ouvir. Quer dizer, é mais ou menos aquilo que nós também alertamos, né? Para dizer que os incrédulos são pessoas que não têm olhos de ver e nem ouvidos para ouvir, né? Que são obtusos, que são mente fechada, né? Que são pessoas atrasadas, porque obviamente, né, não acreditam nessas coisas, então não têm olhos de ver. E, né, eles sempre mandam as mensagens. São feitas de maneira subreptícia, de maneira sutil às vezes, né?
e ela é uma espécie de, né, falso Kardec de saias. Né? Ela foi uma daquelas que viu que o falso médium, o falso Kardec andava fazendo, que no caso ele estava ainda na casa universalista, né? Da CPO. Ela viu que a coisa estava bombando em audiência. Ela mora nos Estados Unidos, então nada melhor do que, né, receber em dólares, ficando em casa e fazendo alguma encenação durante alguns minutos do dia. Vamos lá. Esta revelação Ué, não sabe. que está fazendo festa nos céus. Todos nós Parece que o som não estamos tá em legal, pessoal. festa. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vou voltar um pouquinho, vamos lá. Também conhecido como Chico Xavier, também conhecido como João Evangelista. E eu vim revelar muitas coisas para vocês, porque eu falei para vocês em outra canalização que haveria uma revelação. E estamos todos falando para vocês. Tenho olhos para ver e internet. ouvidos para ouvir. Internet começou. A internet aqui parece que não tá muito legal. Deixa eu voltar um pouquinho aqui novamente. Parece que está interferindo aí no áudio da gravação. Vamos lá. Esta revelação Voltou. que está fazendo festa nos céus. Todos nós estamos em festa. Chegou o grande momento. Eu posso falar aqui como Chico Ó, ou como João Evangelista, mas eu vou falar como Orion, que é o meu espírito. vejam aquilo que nós também já chamamos a atenção, né, pessoal? Eles falam, o meu espírito. Isso não existe. Porque o espírito é um só. Nós não temos espírito, nós somos espírito. Então a gente vê ali que quem está falando não é um espírito. Um espírito mesmo não falaria que Orion é o meu espírito e o Chico Xavier não é o meu espírito. É um negócio que não faz sentido. Então é alguém que não conhece bem o mecanismo, não estudou, por exemplo, o espiritismo, e fica dizendo o meu espírito, o seu espírito. Não existe isso. Nós somos espíritos. Ou é encarnado ou é desencarnado. Né? Pessoal, vamos me dizendo aí como é que está aí a internet. Parece que teve uma instabilidade. Não sei nem se vocês estão me escutando. Mas vamos lá. Continuando então. Então, essas falhas na linguagem, né, que são próprias do médium, ou pseudo-médium, né, se refletem nessas pseudo-comunicações. Porque, na verdade, é ela que está falando. Né? Então, o espírito, ele realmente pode se reconhecer melhor numa ou outra personagem, né, que ele, né, tenha sido em alguma encarnação. Isso realmente acontece. Mas ele não fala, o Orion é o meu espírito. Não existe isso, né? Que o espírito é um só e que reveste, né, várias personalidades ao longo das várias existências. Então vamos lá. Vamos estudar isso, inclusive, hoje. Continuando. Vamos lá. E eu vou revelar algumas coisas para vocês. Primeiro que eu estou muito feliz.
e muito emocionado de vir aqui através da minha irmã, que eu tanto amo. Outra tática também, né? De dizer que essas personalidades famosas, esses espíritos de Skoll, são espíritos muito próximos ao médium, que gostam muito do médium, que para ele, né, que o médium para ele é uma figura muito importante, às vezes até superior a ele próprio. Então é uma maneira de exaltar a posição do médium. Na verdade, não tem espírito nenhum ali, né, pessoal? Então é tudo uma encenação para que o médium, né, trabalhe, o pseudo-médium, né, trabalhe a sua imagem. Fique a imagem dele associada a Chico Xavier, fica associada a João Evangelista, fica associada a Jesus, enfim, né, espíritos reconhecidos, né, como elevados. Pelo menos, né, no ideário, né, da imaginação das pessoas. Alguns deles, né? Alguns são verdadeiramente, outros, né, se tem certo exagero aí ao dizer que seriam realmente muito elevados. Então, vamos lá. A minha irmã, que tanto me ensinou muitas coisas. Veja, o João Evangelista ou Chico Xavier recebeu as aulas da médium. Essa médium aí se chama Sheila, né? Então ela diz lá, essa, né, irmã que muito me ensinou. Então, como eu disse para vocês, por vezes o espírito, o falso espírito, né, começa a dizer que, ou dando a entender que o médium é superior a ele. É uma tática muito utilizada por eles para, novamente, trabalhar a imagem e adquirirem a maior respeitabilidade, maior admiração. Por isso que a gente vê que os adeptos deles, aqueles que acreditam neles, né, quando eles são criticados, eles reagem de maneira, né, furiosa realmente, né? Porque aquilo passa a ser uma heresia. Como é que você está atacando uma pessoa que foi amiga, que ensinou a João Evangelista, que é irmão, é filho de Jesus? Enfim, essas histórias todas que eles contam. Né? Então soa aquilo como uma heresia, quer dizer, porque o Arthur aqui não é ninguém, né? O Arthur aqui não é ninguém, enquanto que os médiuns que eles seguem são, né? São pessoas importantíssimas, elevadíssimas, que afinal de contas partilharam vivências com Jesus, com João Batista, enfim, com vários espíritos respeitados. E ela também aprendeu muito comigo. Porque nós, espíritos da luz, quando chega um grau de consciência espiritual, temos união, fraternidade e aprendizado um com o outro. E eu tenho muita alegria de fazer esse anúncio para todos vocês. Tchananã. E muitas revelações virão Muito. através desta minha irmã amada. Amadíssima. Minha irmã que eu tanto amo. E eu sei o Amadíssima. quanto ela me ama. Quando eu estava como João Evangelista, e esse foi o motivo do qual ela trocou os nomes, eu tinha inveja da aproximação dela com Jesus. Olha lá. João Evangelista, então, segundo a teoria aventada por ela, criada por ela, teria ciúmes dela com Jesus. Então, né, já fica fácil aí de vocês saberem quem ela se diz, né, de quem ela se diz a reencarnação. Vejam só, João Evangelista com ciúmes
de Jesus. Meu Deus do céu. Vejam que eles não só usam, né, indevidamente os nomes dessas figuras históricas, mas eles tratam sempre de diminuir ou diminuí-los, principalmente no campo moral. Né? Esses falsários aí, encarnados e desencarnados. Jesus, vocês viram, né? Virou um doidivanas, um mulherengo inveterado, um rebelde sem causa, que não respeitava pai e mãe, se deitava com um montão de mulheres, né? E tudo mais. Né? Agora, o João Evangelista era um ciumento. Ele tinha ciúmes de Jesus com essa figura. Então é sempre assim, é impressionante, né, como eles querem nivelar, né, essas personalidades históricas importantes a eles mesmos. É como dissesse, bem, eu sou assim porque afinal de contas Jesus também era. Eu sou assim porque afinal de contas Maria Madalena também era. Eu sou assim porque afinal de contas João Evangelista também era. Eles não conseguem entender alguém mais elevado moralmente que eles. Eles não têm essa noção do comportamento de um espírito já de um nível espiritual elevado. Eles acham que é o cidadão comum ali. Pode até um espírito elevado encarnar, ele não precisa ser famoso. Mas certamente não vai ser um comportamento como eles aí dizem que eles têm. Né? Então vamos lá. Tá acabando. Aí a revelação já está vindo, embora eu já tenha adiantado. Porque eles eram grudados. Aonde ele ia, ela estava junto. Eles eram E eu grudados. queria estar no Jesus. lugar dela. Porque Olha, João Evangelista tinha ciúmes de Jesus, porque Jesus vivia grudado com essa pessoa. lembram que eu falei que eu era competitivo? E eu tinha inveja. Quando eu vi os dois juntos, e ele falando várias coisas pra ela, Meu Deus. eu invejava ela. Pelo amor de Deus. Naquele momento, como João Evangelista, vendo Maria Madalena com Jesus, Ó, sim, a Sheila é a reencarnação de Maria Madalena. olha aí. E que alegria anunciar isto. E que alegria poder trazer essa mensagem através da minha irmã, que eu tanto amo. E tanto me ensinou sobre o amor. Tá aí, pessoal. Tá aí, né? Mais uma das loucuras dos ditos universalistas, né? E as suas teatralizações, as suas mentiras. Gostam de queimar o filme, né? Como se diz, de espíritos de alta elevação, né? Como no caso de João Evangelista, Jesus, né? A esforçada Maria Madalena, que pouco se sabe, mas se via que era uma pessoa que se aproximou de Jesus com muito boa intenção, né? Que realmente acompanhou Jesus, não era esse grude todo que eles estão dizendo aí, né? Para criar essa história mirabolante, mas, né, certamente não encarnaria entre nós com esse comportamento. Né? Então, realmente terrível. Então, isso é para exemplificar, como nós gostamos de fazer, né? Para que a gente não fique falando só na base da teoria. Ah, não, tá aqui, ó. Para todo mundo ver que não tem exagero nenhum, que as coisas são como são e não porque o Arthur está achando ou está dizendo que é isso ou aquilo. Né? Bem, a internet realmente está dando umas travadinhas, né? Mas vamos seguir adiante agora, especificamente, né? Continuando aqui com o nosso estudo. Então isso, pessoal, serve para que a gente veja
a tática deles, inicialmente. E aí, eles sabiam que seriam confrontados em relação a essas pseudo-revelações, né? De que eles teriam sido esse ou aquele, essa ou aquela figura de destaque no passado. Então, o que eles alegam? Eles espertamente alegam, e aí especificamente o falso Kardec, também a nossa médium Golfinho, como ela ficou carinhosamente conhecida entre nós, né, por receber um golfinho, né, e dar comunicação de um golfinho. Então, o que eles então começaram a aventar? Que eles são assim tão diferentes dessas figuras do passado em função do esquecimento. E, obviamente, conhecedores que nós somos do Espiritismo, nós imediatamente reconhecemos que aquela história estava muito, mas muito mal contada. Né? Inclusive, o falso Kardec vive dizendo que nós decoramos livros, que nós temos livros decorados na cabeça. Bem, ele, como não é professor, não ensina nada a ninguém, muito pelo contrário, né? Ele passa, na verdade, informações falsas o tempo todo, e um professor, com a acepção real da palavra, ele sempre se preocupa em ensinar a verdade. Então, ele vive dizendo isso. E sem saber que quando se decora alguma coisa, você, na verdade, não aprendeu nada. Então, se você decora, por exemplo, sei lá, que determinada palavra se escreve de determinada maneira, ou se você decora, sei lá, que 9 vezes 9 é 81, se aquilo é só um decoreba, quando aquele conhecimento é solicitado ao aluno, se é apenas decorado, quando pergunta para ele 9 vezes 9, ele geralmente não responde com tanta rapidez. Ele vai parar para pensar e, às vezes, né, como é uma decoreba, ele está mais suscetível ao esquecimento. Agora, quando se conhece alguma coisa, você imediatamente dá a resposta certa. 9 vezes 9 é 81. Como se escreve a exceção? Enfim, né? Estou dando aqui uns exemplos bobos, mas é para distinguir aprendizado de decoreba. Né? Então, é por isso que a gente, pessoal, foca na questão do estudo da doutrina espírita. Se a gente realmente quer se aprofundar e inclusive, reconhecer esses enganadores, a pessoa tem que necessariamente conhecer o espiritismo. Porque daí, na mesma hora, soa o alarme, soa o sinal sonoro de cuidado. Então, quando eles vêm com essa história, a gente fala, opa, mas não tem nada a ver. O esquecimento do passado não pode ser utilizado como desculpa, né, em relação ao que eles estão afirmando. Então, vamos lá, vamos estudar essa questão do esquecimento do passado com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, onde Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: e do caráter físico de suas existências pretérias, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? Então, essa pergunta é super importante para a gente verificar, começar a analisar se realmente seria possível que o nosso querido aí Pedro Augusto pudesse ter sido Allan Kardec, ou que a senhora Sheila pudesse ter sido Maria Madalena. Então os espíritos respondem: o novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Essa informação é super importante, porque já nos perguntaram, por exemplo, se por alguma razão um espírito poderia ter alguém encarnar com as mesmas impressões digitais que tivera em outras existências.
aqui numa frase os espíritos já eliminaram essa possibilidade, né? Porque nós sabemos que as impressões digitais são únicas, né? E pertencem ao corpo, não é algo que ele herda do espírito, né? Então ali diz, ó, a independência do corpo para com o espírito, porque o novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. E claro, a genética nos prova isso. Porque o corpo que nós recebemos é, na verdade, o produto ou subproduto, né, da união genética, né, de homem e mulher, de um homem e de uma mulher. Então, obviamente que essa combinação, né, ela é única também, né? Claro que um homem e uma mulher vão ter vários filhos, eles vão ser diferentes uns dos outros. Então, até mesmo filhos dos mesmos pais serão diferentes, né? Então, a gente vê aí, né, que o corpo realmente nada guarda de relação com o espírito, porque é algo pertencente e que vai seguir as leis exclusivamente da matéria, né? Claro, tem o contributo aí da parte espiritual, nós sabemos a questão do perispírito e tudo mais, é uma questão até discutível no movimento espírita, mas, de qualquer forma, a lei da genética vai prevalecer, pelo menos nas suas conformações gerais, tá? Aí temos, entretanto, o espírito se reflete no corpo. Então, nós vimos aí aquilo que acabamos de dizer, né? Que há uma certa, sim, participação do espírito sobre o corpo. Continuando os espíritos, sem dúvida que este é unicamente matéria, aquilo que dissemos. Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo qual é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. E continua. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, ponderado, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Né? Então isso vai muito mais, né, do olhar, né? Isso vai das expressões faciais de alguém que vão refletir aquele estado da alma, né? Mesmo a pessoa tendo características completamente diferentes que teve numa encarnação anterior, ou mesmo, neste caso específico, quando eles dão um exemplo de uma pessoa excessivamente feia. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, ponderado, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme. Então isso já afasta completamente a possibilidade de que alguém bonito é necessariamente um espírito bom e alguém feio é de um espírito mau. Isso nada tem a ver uma coisa com outra. Então continua dizendo ali, sem que haja pronunciada de parecença, a semelhança dos gostos. Agora é importante também, ó. Sem que haja pronunciada parecença, quer dizer, fisicamente nós teremos características completamente diferentes, né? Então o Arthur, inclusive o médium uma vez já me disse isso, médium confiável, tá? Que eu conheço até hoje. O Arthur de uma existência anterior era completamente diferente fisicamente do Arthur hoje, né? Ele disse que chegou a ter uma visão minha, uma existência passada, inclusive ele é espírita mesmo, tá, pessoal? Mas isso foi em função de um espírito que se comunicou lá e passou essas informações para ele, né? Meio que plasmou algumas imagens na mente dele, né?
Então isso foi assim doutrinariamente correto. Se o espírito estava brincando ou não, eu não sei, né? Não pareceu. Mas realmente isso, né, todos nós tivemos corpos completamente diferentes do que nós temos hoje. Então eles dizem lá, sem que haja pronunciada a parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Quer dizer, nós não guardamos uma semelhança física com o corpo que nós tivemos em vidas passadas, mas teremos sempre uma semelhança dos gostos e principalmente das inclinações. Então, né, se nós, qualquer um de nós, hoje, né, teremos que ter necessariamente as mesmas inclinações que nós tivemos. Nós não somos pessoas completamente diferentes. Então aí é que a gente vê o absurdo desses indivíduos, ou desse indivíduo em particular, que nós estamos tendo aqui, que podemos mencionamos, porque afinal de contas, ele se diz a encarnação do sistematizador da doutrina espírita, da doutrina que nós abraçamos. Ele acha que é perseguição com ele, não, é perseguição em relação ao que ele diz, ao que ele fala, a quem ele diz ser. É isso que nos preocupa, né? Então alguém que já mostrou, ele mesmo disse, que tem inclinações, um comportamento completamente diferente de Allan Kardec, por anos a fio, jamais poderia ter sido Allan Kardec. Ele se diz melhorzinho agora. Ele diz que foi até os 39, 40 anos, viveu uma vida completamente de esbórnia, de exageros de toda espécie. Exageros na área sexual, exageros na área do consumo de bebida, enfim. É um comportamento completamente leviano que Allan Kardec jamais teve. Então, como nós vamos ver aqui, não há retrocesso. E que o espírito geralmente guarda aí em uma proporção muito alta as mesmas inclinações e gostos que possuía anteriormente, salvas as devidas proporções aí na diferença, porque afinal de contas, se algum de nós teve uma vivência na Arábia e hoje, né, mora no Brasil, vão ter questões culturais aí envolvidas. Mas não quer dizer que aí, porque o cara, né, a pessoa era árabe e agora é brasileiro, ele vai cair né, no samba e vai começar a fazer um montão de besteira que não fazia quando estava encarnado. Né? Essas diferenças culturais, claro, fazem alguma diferença em alguns aspectos, mas não ao ponto de tornar um espírito bom, né, ou um espírito ruim, ou alguém ponderado em um doidivanas, um espírito que antes era humanitário em um egoísta. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Pergunta 218. O encarnado conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Olha lá. Percepções e conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores. Se ele conserva. E aí os espíritos dizem, guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então essas ideias inatas, pessoal, são ou se apresentam por vezes como os nossos talentos inatos, aquilo com o qual nós temos mais facilidade, aquilo pelo qual nós nos afinizamos mais. Então, se antes nós nos afinizamos com coisas elevadas, não tem como nós começarmos numa nova existência em sintonizarmos com coisas não elevadas. Se nós alcançamos um determinado patamar evolutivo, não tem como recuar. O que essas pessoas estão dizendo é justamente o contrário disso. Elas estão apresentando espíritos de alta envergadura espiritual como indivíduos qualquer, como indivíduos quaisquer, com características de espírito de terceira ordem, espírito de segunda ordem que cai para comportamento do espírito de terceira ordem.
porque há um esquecimento do passado. Esse esquecimento não é completo, é esquecimento em relação ao que ocorreu. Realmente, né? A lei de Deus estabelece dessa maneira, para o nosso próprio bem. Nós nos esquecemos dos fatos ocorridos conosco. Algumas até vêm à tona, né, na forma de traumas. Pessoas que, por exemplo, têm medo de mar sem nunca ter entrado no mar, medo da água, possivelmente tiveram alguma experiência traumática em outras vivências, né, como a TVP tem mostrado, né, as regressões de memória, que tem tratado esses traumas, quando reconhecem que a causa do trauma não pode ser da existência atual, e aí eles fazem, né, toda aquela técnica de regressão e a pessoa se vê numa outra existência lembrando que morreu afogada, por exemplo, ou morreu queimada, enfim, e tem aqueles traumas em função dessas situações difíceis do passado. Tá? Então é isso, é esquecimento em relação a isso. Agora, esse esquecimento, ele jamais embota o espírito ao ponto de eu, por exemplo, um espírito que era muito inteligente, de repente ter a sua inteligência completamente embotada, a não ser, e isso nós vamos estudar aqui, nós vamos ver aqui, quando ele utilizou aquela inteligência para o mal. Aí sim. Então vamos lá, vamos continuar, não vamos pular etapas não. Aí tem uma outra pergunta, uma subquestão. Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? E os espíritos dizem não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Olha lá. Então hoje, pessoal, falando especificamente dessa questão, né, como exemplo aí do falso Kardec, né, se Allan Kardec reencarnasse, ele certamente, né, e nós podemos dizer com 100% de certeza, porque os espíritos estão dizendo, guardaria essa intuição, guardaria esses gostos, guardaria essas tendências. Né? Ele se apresentaria como Allan Kardec que foi. Na aparência, não. Com as mesmas roupas? Claro que não. Falando francês? Claro que não. Porque eles começam a distorcer isso daí, né? Dizendo, mas eles querem que a gente se vista igual Kardec se vestia. Eles querem que a gente fale francês igual Kardec falava. Não é nada disso. Veja que eles subvertem os nossos argumentos de uma maneira até infantil para escaparem da crítica. Né? A gente que acompanha vê isso toda hora. Todo momento eles criam, né? Eles chegam até a debochar, como eu demonstrei para vocês aí. Eles querem que eu use uma roupa do século XIX. Mas ninguém está falando isso. O que a gente quer de alguém que se diz a reencarnação de Allan Kardec é que a pessoa possua mínimas condições morais e intelectuais de se apresentar como Allan Kardec reencarnado. E não há nenhum traço, nem intelectual, nem moral, que sequer lembre Allan Kardec. Nessa senhora aí, a médio Golfinho, não há nada que possa lembrar de Maria Madalena pelo que nós conhecemos. Né? Enquanto, mesma coisa em relação ao próprio Chico Xavier e Allan Kardec, né, que surgiu essa tese dentro do próprio movimento espírita, são figuras completamente diferentes. Com todo respeito às características do Chico Xavier, mas as características dele, né, como pessoa, não tem nada a ver com o perfil de Allan Kardec. Então eles ficam aí jogando, né, com essa questão de reencarnação também com o mesmo objetivo, né, de elevar a pessoa a um patamar pela qual ela ainda não chegou, ou a características que ela não possui. E não há mal nenhum nisso, dizer que Chico Xavier era diferente de Allan Kardec.
Porque nós somos diferentes uns dos outros. Allan Kardec não precisa ser o modelo único. Não, existem vários espíritos com características diferentes que são igualmente bons. Né? Então, algumas pessoas se ofendem quando as outras dizem que Chico Xavier não foi Allan Kardec, como se fosse um demérito, como a gente tivesse de certa forma, desmerecendo o Chico Xavier. Mas não se trata disso, não tem nada a ver com isso. Não é nenhum trabalho de desmerecimento a quem quer que seja. Né? É uma questão apenas de lógica, como vocês estão vendo aí, e também de ordem doutrinária. Então lá, liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. O engraçado é o seguinte, que esses indivíduos universalistas por aí vivem dizendo que saem conscientes do corpo, que chegam a viajar até os confins do universo. Engraçado, eles não lembram do mais importante. Quer dizer, eles não conseguem lembrar desse conhecimento todo que eles dizem ter tido em outras vidas. Porque, afinal de contas, quando alguém se liberta da matéria, não precisa ser por ocasião da morte. Pode ser através também do sono. Né? Que é uma libertação parcial. O espírito só fica ligado ali pelo cordão fluídico, pelo laço fluídico que os prende ao corpo. Então, nós, durante o sono, de certa forma, conseguimos recobrar essa maior lucidez enquanto espíritos. Inclusive, acessar com mais facilidade, possivelmente, conhecimentos adquiridos em outras vidas. E eles nunca trazem esses conhecimentos. Né? Porque se eles trazem as lembranças conscientes dessas paisagens todas, diz que visitam outros mundos, por que não trazem os conhecimentos? Então a gente vê, pessoal, que essa história também de viagem astral, disso e daquilo, é outro estratagema que eles gostam de se utilizar para impressionar as pessoas e dizerem que eles têm conhecimentos que nenhum tem, que eles podem viajar para aquele planeta X, planeta Y, conhecem outros mundos, enfim. Né? Então, realmente não faz sentido algum. Então, durante a encarnação, esquece-os em parte, né? Liberta da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. É o que nós sempre dissemos. Em relação a essa teoria que eles aventam. Porque se o esquecimento do passado fosse assim tão completo quanto eles afirmam que é, porque eles sabem que são muito menores do que aqueles que eles dizem ser, não faria sentido a reencarnação. Porque o espírito estaria sempre recomeçando do zero. E não é isso que acontece. A cada encarnação, nós possivelmente começamos uma encarnação já um pouco melhores do que antes. Nós vamos ver aqui, inclusive, o porquê. Tá? Não em todos os casos, mas isso acontece com há uma grande possibilidade disso acontecer, porque como vocês vão ver ali depois, a gente vai ver ali depois, né? Nós estamos estudando juntos aqui, o espírito progride no intervalo de uma encarnação e outra. Né? Então, os espíritos alertam. Se não fosse assim, quer dizer, se a gente, né, começasse do zero mesmo, como eles estão alegando, seria sempre um eterno recomeço. E não é assim. Diz os espíritos, em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é aquele em que, na existência precedente, ele ficou. Olha lá. Há um aspecto de continuidade entre as encarnações, no que tange as conquistas do espírito. E também, obviamente, dos seus defeitos, das suas paixões, daquilo que ele ainda não conseguiu superar. Então, as dificuldades que hoje o Arthur tem, e de que vocês têm, são as mesmas dificuldades que nós tínhamos ao final da nossa encarnação passada. Né? Que nós ainda não conseguimos superar. E por isso que nós estamos reencarnados.
né? Então, puramente racional, perceba que há uma linha de continuidade entre as encarnações e não essa ruptura que eles estão dizendo por aí. Mas espertamente levantam essa tese mirabolante porque sabem que não estão à altura. Eles teriam que estar intelectual e moralmente à altura dos indivíduos que eles disseram serem em outras encarnações. E sabem que não é. São indivíduos medíocres se comparados a essas figuras. Então vamos lá, mais um slide aqui. Mais uma questão ali. B. Grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Kardec não se deu por vencido. E os espíritos disseram, nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas. Claro, por exemplo, se o Arthur, um de vocês, ou eu mesmo, foi, sei lá, muito pobre numa encarnação passada e hoje vem com muito dinheiro, as posições vão ser bem diferentes. Se o Arthur, numa encarnação passada, foi mulher e outro é homem, realmente vai ter uma série de diferenças, né? Então, olha lá, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma e outra, pode ele ter progredido. Olha lá, nós progredimos também nos intervalos das reencarnações, no mundo espiritual. Mas é aqui que nós colocamos o que aprendemos lá em prova. Por isso que precisamos reencarnar. A reencarnação é necessária para todos nós, a todos nós. Né? Então, muito tranquilo, não tem, assim, nada de absurdo nisso aí. Tem absurdo que eles andam dizendo, por falta de conhecimento doutrinário, às vezes até sabem, e é por isso que eles gostam de sempre rebaixar os livros fundamentais da doutrina espírita. Porque eles sabem que lá, quem estuda, não tem espaço para eles. Não tem espaço para chancelar o que eles dizem. Então eles começam a dizer que o espiritismo é ultrapassado, do século XIX, Kardec não sabia tudo, e esses argumentos aí. Né? É o beabá, né? É cartilha, é coisa já ultrapassada, porque nós temos o conhecimento do universo. Que universo, gente? Pelo amor de Deus! Ele se utiliza do tamanho do universo para dizer que nós não sabemos nada, mas todo mundo sabe disso. Só não sabemos o que acontece além das nossas fronteiras, porque sequer temos condições e merecimento de ter esse conhecimento. Aí vem um cidadão dizer que ele tem conhecimento, mas ninguém mais tem. Claro, é uma maneira dele se engrandecer. Olha, eu tenho conhecimento do universo, entre aspas, aí sabe-se lá o que ele quer dizer com isso. Mas vocês não, porque vocês são espíritozinhos aí, medíocres, fraquinhos. Quem vem acompanhando ou estuda e vê aí os documentários com atenção sobre os líderes ceitistas, é sempre a mesma história. O líder ceitista sempre se coloca numa situação de superioridade perante os demais. No caso, por exemplo, do Rael, o guru francês, que está até hoje vivo, o que ele dizia? Não, eu tenho comunicação com os extraterrestres, eles me passam tudo. Mas perceba que é tudo a mesma coisa. Esses falsos médiuns dizem receber dos espíritos. O Rael dizia receber dos extraterrestres. Né? E os outros também, só que mudam só os personagens, mas a ideia é sempre a mesma. Dos gurus, dos líderes ceitistas sempre se colocarem acima dos adeptos. Continuando. Pergunta 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como os das línguas, o do cálculo, nós podemos dizer, da música, né? Porque o da música é o que mais aparece, assim, né? Porque isso causa um impacto, é mais fácil, as pessoas se interessam mais, né? Principalmente devido ao fato desses indivíduos
apresentarem esses talentos numa idade muito precoce. Quer dizer, a precocidade é aí um grande elemento, né, para nós reconhecermos aí essa questão das ideias inatas, né, daquilo que nós trazemos de outras encarnações. Estamos vendo aí crianças de 4 anos, 5 anos tocando instrumentos, principalmente violão, violino também, né, violino, piano, né, sem terem nenhum estudo prévio, né, línguas também, né, facilidade com a matemática. E aí os espíritos dizem por que isso acontece. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Então é isso que nós estamos falando. Nós não temos consciência, mas aquilo de alguma maneira vai se revelar através desses talentos, através das ideias inatas, através desses pendores, que geralmente se apresentam precocemente, o que mata a teoria do falso Kardec. Porque ele se diz aí reencarnação, né? Mas que de indivíduos, né? Não só Allan Kardec, Sansão, Ezequiel e tantos outros, Faraó, egípcio, né? O Akhenaton e tudo mais, mas que ele passou aí a vida inteira sem apresentar nenhuma característica especial. Só foi apresentar Galalau já. Enquanto a gente sabe que não é assim, né? Que geralmente essas facilidades, esses pendores, esses talentos se apresentam já em tenra idade na criança. Né? E quanto mais elevado for o espírito, mais precocemente isso vai se dar. Então, se um Mozart, por exemplo, voltasse a encarnar na Terra, possivelmente ele com 3, 4 anos já estaria tocando. Né? Assim como existe um menino, né, aqui no Brasil, uns anos atrás, que foi tido como uma reencarnação de um grande pianista, que foi o Sibelius. Né? Podem procurar depois na internet. A reencarnação de Sibelius. E realmente, poderia até não ser do Sibelius, mas era de algum pianista, né, e músico de grande, né, capacidade, porque o menino, desde muito pequeno, já tinha, né, um talento musical absurdo, né, muito além de uma criança, assim, entre aspas, normal, né, que, enfim, não conseguiria ter aquela habilidade toda, justamente porque, às vezes, né, o espírito não tem nenhuma ligação com a música, né? Vai ter facilidade para outra coisa. Então, né, tá dizendo ali, lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Isso nos faz lembrar da médium Golfinho lá. Quando disse, né, o meu espírito... Não, o espírito é um só. O corpo que ela diz que aquele espírito teve, né, os corpos, como na figura de Chico Xavier, de João Evangelista, Orion, que nem esse espírito de certo sequer existe, né, a criação deles lá. Aí diz, porque Orion é o meu espírito. É só ler ali que a gente vê que essa noção aí deles é completamente equivocada, né? Pergunta 220. Pode o espírito mudando de corpo perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, gosto das artes? Os espíritos dizem, sim, se conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Aí sim. Então, nós perguntaríamos para vocês, pessoal, Kardec utilizou mal a sua inteligência? A resposta é claro que não, né? Todos nós sabemos que de maneira nenhuma Kardec conspurcou a sua inteligência. Então,
ele jamais reencarnaria e chegaria à idade adulta ostentando uma inteligência, uma capacidade intelectual menor do que ele tinha. Kardec possivelmente iria se interessar pelas mesmas coisas e mais outras, porque obviamente estaria encarnando no século XXI, né, onde outras ciências já teriam se desenvolvido mais, ele poderia se interessar por aquelas ciências ou pelas mesmas pelas quais se interessou enquanto foi Allan Kardec. Allan Kardec jamais seria um indivíduo tão comum. Ele estaria acima da média. Principalmente na parte da inteligência, que é o que ele mais se destacava, embora também fosse elevado moralmente. As pessoas só não reconhecem tanto porque ele geralmente não era encontrado distribuindo comida na rua. As pessoas associam parte moral, essa parte da caridade material, a desenvolvimento moral. A ideia de caridade é tão obtusa, tão limitada, que as pessoas acham que o moralmente elevado é o que fica aí dando bolsa na rua para as pessoas. Pode até ser, mas não é só isso. A parte moral é muito maior do que as pessoas geralmente atrelam, né? Então, bem claramente. Então, Kardec poderia ser Chico Xavier? Não. Porque Chico Xavier não era dotado de tanta inteligência quanto Chico Xavier foi, quanto Allan Kardec foi. Poderia ser Pedro Augusto? Aí, né? Aí já é brincadeira, né, pessoal? Aí já é pedir demais. Que não existe retrogradação, né? Aí continua os espíritos. Além disso, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Quer dizer, uma faculdade. Ele pode, inclusive, pedir, olha, eu quero encarnar numa família que tenha apreço mais por essa ciência, porque eu quero, desde pequeno, ter contato com essa ciência, porque está me faltando um contato maior com essa ciência. Eu quero me aperfeiçoar melhor, mas eu quero contribuir nessa área de conhecimento lá na Terra. Aí ele vem, mas de qualquer forma a capacidade intelectiva dele vai ser alta. Porque um conhecimento, o desenvolvimento da inteligência faz com que o indivíduo tenha facilidade em aprender tudo em áreas diferentes. E Kardec era assim. Ele tinha facilidade com exatas, com as ciências exatas, com as partes de humanas, né, línguas e tudo mais, e também gosto pela astronomia, gosto pela química, matemática, né, que parte de exatas, ciências em geral, né? Então perceba que quando o espírito é desenvolvido intelectivamente, ele tem essa tendência a ser um polímata, né? Que é alguém que tem conhecimento de várias áreas, geralmente diferentes umas das outras. Então Kardec era um polímata. Agora, essas figuras que se dizem Allan Kardec, inclusive mencionadas na nossa série Os Falsos Kardec, nenhum deles era polímata. Eram indivíduos que talvez tivessem algum destaque nas suas áreas, alguns deles. No caso, por exemplo, Alziro Zarur era um grande jornalista, era um grande comunicador, era um grande radialista, tinha facilidade nisso daí. Mas não era um polímata, não era um homem que dominasse vários conhecimentos. Tanto é que acreditava em astrointruso, acreditava que um planeta poderia se movimentar em direção à Terra, fazendo com que ela, né, ocorresse uma elevação do eixo terrestre. Quer dizer, algo completamente fora de qualquer lei astronômica. Kardec jamais diria uma coisa dessa, cometeria um erro nessa proporção, né? Então, continuando ali, fica então em estado latente para reaparecer mais tarde. Vamos lá, vamos continuar aqui.
Questão 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Por que isso acontece? Os espíritos respondem: não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais ele mesmo. Quer dizer, é para que nós não fiquemos atrelados ao passado. O que se apresenta em nós é aquilo que nós precisamos que se apresente. Ligação com os fatos passados não é bom, né? Porque pode criar uma série de problemas, lembranças que não poderiam vir à tona porque atrapalhariam. Ou até algumas lembranças poderiam até envaidecer demais o indivíduo, né? Enfim, para o nosso estágio evolutivo realmente é necessário que nós esqueçamos, né, nossas vidas pretéritas, né? É melhor que seja assim. Bem, antes de continuarmos, vamos então ver quem está aqui conosco. Vamos lá, Mônica Yosimura, que fala de São Paulo, Sheila Siqueira, sempre também aqui conosco, que fala de Poços de Caldas, Fernanda Linhares, o mesmo, né, ela que fala lá de Florianópolis, Marcos Vital, de Pernambuco, deixa eu ver aqui, João Paulo, boa noite, é a thumbnail da Maria Madalena, eu sou a Maria Madalena. Pois é, vocês viram lá, ó. E eles dizem que a gente mente. Eles dizem na maior cara de pau que a gente está mentindo, que nós distorcemos tudo. O que tem de distorção aí, pessoal? Vocês viram, nós fazemos questão de mostrar eles falando as coisas. Depois diz que a gente está distorcendo, que a gente está inventando, né? Eles fazendo isso, eles só demonstram quem eles verdadeiramente são, né? Porque mentem absurdamente. Porque eles sabem que a maioria das pessoas que assistem aos estudos deles lá, as apresentações dele, podem chamar de estudo, né, pessoal? As apresentações dele, porque aquilo lá é tudo um teatro, eles não vêm aqui saber o que a gente fala. É só ver nossas visualizações e as visualizações dele, vê que a grande maioria. Então eles ficam dizendo, olha, esse pessoal que fica falando da gente aí, só fica inventando mentira, só que as pessoas depois não vêm aqui. Então a gente fica realmente passando por mentiroso, né? Só que quem está mentindo não somos nós, né? Mas vamos lá. Fernanda Linhares falando, estamos carentes de humoristas, ela é uma excelente candidata, a nossa Maria Madalena, né? Médium Golfinho. Marcos Vital, depois da tal Mônica Medeiros, os ETs estão com tudo. Agora é um modismo, né? Modismos do ET pra lá, ET pra cá. João Paulo dizendo, a Sheila do canal Cálice de Amor no YouTube entrou na onda do Pedro, todos se revelando. Exatamente. Sheila Siqueira se perguntando, né? Como alguém pode se submeter a um papel tão ridículo? Realmente não dá pra entender, né? Fernando Linhares dizendo, sim, Pedroca fazendo escola da mistificação. Quem está aqui conosco também é o Matheus Oliveira, que fala lá do interior de São Paulo, que bacana também. João Paulo dizendo, na época do Pedro na CPO, ele induzia todos a se revelarem espíritos evoluídos, realmente, isso aconteceu mesmo. Quando ele saiu de lá, parece que todos mudaram. Claro, né, pessoal, eles viram que estavam sendo aí induzidos ao erro, né? Graças a Deus parece que mudaram por lá mesmo. Deixa eu ver aqui mais comentários pra gente continuar, né, pessoal? Quem está conosco também é o Leonardo Martining, dizendo, tem que mostrar do golfinho, aquele não existe. Nós temos aqui, né? Mostramos num dos nossos estudos a médium golfinho e a sua manifestação. Deixa eu ver aqui mais comentários. Quem está aqui conosco também é o Jacarandá, falando lá de Goiás, né? Deixa eu ver aqui. Bem, vamos então prosseguir, né? O pessoal comentando uma série de coisas, não dá pra gente mostrar tudo. Quem está conosco também aqui é a Suziara Cristina Oliveira, que disse que também abriu os olhos, né, para esse tanto aí de enganações
que esses indivíduos apresentam na internet. Bem, então vamos lá. Quem está conosco também é o Cláudio Pecoraro. Estudiosos afirmam que Kardec é um espírito de segunda ordem. Eu concordo plenamente também, com certeza. Né? Sociário dizendo aqui o seguinte: a Casa Plataforma até o momento não colocou seu vídeo, eles só colocam outros vídeos. Acho que eles ficaram com vergonha das pessoas que assistem. Não, veja bem, Suziara, eles realmente tinham me dito que eles já tinham gravado vários vídeos antes, eles apresentam na ordem, tá? Pelo que eu ando observando, inclusive eles disseram, né, que havia visitado a casa um indivíduo ligado ao hinduísmo, né, coisas da Índia e tudo mais, e também a questão da moça ligada ao xamanismo, ayahuasca. Então, eles estão seguindo essa ordem. Eu acho que essa semana eles devem apresentar o nosso vídeo lá, tá? A nossa palestra lá. Tá? Vamos ver. Acredito que sim, tá? Eles me avisariam, acredito, e ficou a promessa de que seria transmitido sim, tanto é que gravaram, né? Bem, então vamos lá, vamos prosseguir aqui com o nosso estudo, né? Que nós estamos aproveitando para estudar espiritismo e não estudar, né, esses indivíduos aí que criam as suas teorias para se beneficiarem. Então vamos lá, vamos para o próximo slide. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. Aquilo que nós sempre dissemos, né? Claro, né? Sempre dizemos com base na doutrina espírita, que se nós estamos num planeta de provas e expiações, a gente parece que às vezes esquece disso, é que nós somos espíritos de terceira ordem. Se esses indivíduos aí, que se dizem grandes coisas, estão encarnados aqui, claro que não é por missão, né, pessoal? Se fosse por missão, eles estariam dizendo a verdade. Eles não estariam dizendo esse tanto de besteiras. Eles estariam, mantendo, conservando as verdades que nós já conhecemos e ampliando-as. E não criando outras que estarão em choque com as anteriores. Um revelador verdadeiro só vem confirmar o que os outros disseram e ampliar, e não desmentir, e não ir contra. Né? Então, esses indivíduos se acham missionários, né? E na verdade não são coisíssima nenhuma. A cada vicissitude, cumpre lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria. Olha outro ensinamento dos espíritos. Que em mundos adiantados, nós sim, né, quando o indivíduo está encarnado, quando o espírito está encarnado, ele tem sim acesso a encarnações pretéritas. Né? Por quê? Porque ele já se libertou desse estágio em que nós estamos agora. Porque se nós nos lembrássemos, né, isso certamente nos atrapalharia. Mas vocês podem se perguntar, poxa, então um espírito adiantado consegue se lembrar do que foi quando ainda é um espírito muito atrasado e fazia barbaridades? Possivelmente sim. Só que ele vê aquilo já como nós vemos o nosso passado quando éramos crianças, quando éramos adolescentes, né? Descabeceados, fazendo coisas erradas, né? Enfim, cometendo erros a todo momento. Eles entendem já naquele estágio de que, embora tenham errado muito, aquilo já foi consertado. Aquilo já não pertence a ele mais. Né? Ele não se afiniza mais com aquelas ações e não as cometeria de maneira alguma novamente. Né? Então, nem mundos adiantados, nós sim temos a lembrança do que fizemos, do que fomos em outras encarnações. Então, cumpre lembrar-se de que, se pertencesse ao mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar.
E aí, para encerrarmos, né, esse é o nosso último slide, temos aqui uma comunicação de Erasto, anjo da guarda do médium, né, em Paris, 1863, onde uma pergunta lhe é feita. Se, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos o que se acham no bom caminho? Então, pessoal, né, como é que nós poderemos saber, né, se alguém, ou mesmo nós, né, claro, primeiro nós, né, não estamos aí nos transviando, e quais os sinais pelos quais nós reconheceremos se nós estamos no bom caminho e se outros irmãos estão no bom caminho, né? Até para reconhecê-los, até para não sermos enganados, né? Essa é nossa tônica aqui nessa live. A resposta é a seguinte: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Vejam bem, não basta ensinar. Não basta chegar no vídeo e dizer coisas. Tem que praticar. E não é a caridade de ostentação, onde o indivíduo filma quando vai no supermercado comprar coisas para dar para o centro espírita. É o que nós vemos no canal do nosso querido Fauzi Kardec. Aparece ele se filmando no supermercado e indo até o centro lá, acho que em Jacarepaguá, entregar. Claro que isso não é de todo absurdo, mas a gente sabe que ali é uma exploração daquilo que as pessoas acham que é caridade. Não que não seja. Mas a caridade não se limita a isso. Não se limita a ir no supermercado e comprar arroz e feijão e entregar no centro espírita. Ela vai muito além disso. Se ele fosse quem ele diz ser, ele poderia fazer isso, mas teria que estar fazendo muito mais. Mas vamos lá, tem mais coisas aí. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação. E olha-se o mais importante, não que seja o mais importante, mas nesse momento, né? Pelo seu desinteresse pessoal. Olha o que nós temos alertado, pelas vantagens que essas pessoas estão desejando obter. Com seus canais monetizados, pela sua ânsia pela fama, né? Por serem reconhecidos como missionários, porque às vezes o problema nem é material, pessoal. Nós já mostramos casos aqui, né, de farsantes que até têm boas condições né, financeiras, mas é o instinto do domínio sobre as pessoas, né, de ser adulado, de ser visto como um ser superior. É o que essas pessoas estão querendo, na medida em que se dizem reencarnação de X e Y. E chegam a nivelar espíritos reconhecidamente elevados, né, a eles mesmos. Veja ali o que a médium Golfin falou do pobre do João Evangelista, que sentia inveja dela, que ela o ensinou muito. Meu Deus, é muito absurdo, pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e lhes dará a vitória. E vitória, pessoal, não é número de inscritos, número de visualizações, como eles gostam de a todo momento lembrar. Ah, não, eu sou o bom porque as pessoas estão reconhecendo.
As pessoas estão vendo os vídeos, cada vídeo. Outro dia mesmo, o falso Kardec bateu no peito, meus vídeos têm 30, 40, 50 mil visualizações. Isso para ele é um indício de que está tudo bem, de que o trabalho está sendo maravilhoso. Mal sabem, ou mal, assim, finge saber, não saber, que boa parte desses falsos cristos e falsos profetas que não, por aí, das mais variadas tendências religiosas, tem milhões de seguidores. Vocês devem ter ouvido falar do Reverendo Moon, lá nas Coreias, se não me engano. Tem milhões a seita dele teve e tem milhões de seguidores. Aqui mesmo, no Brasil, igrejas aí, principalmente da linha neopentecostal, que até há pouco tempo estavam no Maracanã, recolhendo os óculos das pessoas em sacos pretos de lixo, porque o seu líder dizia que a partir daquele momento eles não mais precisariam de óculos. Isso foi na década de 80 agora, 80, 90, lá no Maracanã. E as pessoas jogando os óculos dentro dos sacos de lixo. Obviamente que aquelas armações todas foram vendidas depois, né? Então até hoje aí, com rede de televisão e tudo mais. E aí? Vão dizer também que o bispo lá é um grande missionário? Em números que a gente reconhece, é isso? Será que o número necessariamente é o indicativo de que a coisa está certa? A gente tem que refletir sobre isso, né? E continua, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela, percebam bem agora, degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. É o que mais nós detectamos nesses líderes seitistas, nesses falsos médiuns. Uma vaidade desmedida, um ego inflado que não cabe na pessoa. Salta aos olhos de quem vê. Só quem efetivamente está cego. Que adeptos de líderes seitistas são pessoas fanáticas e fanatizadas. Eles só veem qualidade nos seus gurus. Aconteceu lá com o tal do Osho, enquanto esteve encarnado. Outro também, que atraiu milhões de adeptos. No final ficou conhecido como guru do sexo. Tal do Rael é a mesma coisa, que ainda está encarnado. Tem na Netflix. Eu sugiro que vocês vejam. São 4 capítulos só. Né? João de Deus, também na Netflix. Tem na Globoplay também. É bom a gente ver isso, pessoal. Eu sei que em alguns momentos, né, não é muito legal, uma coisa pesada. Mas para a gente ver que tem um padrão. Existe um padrão, e o padrão está nisso, ó, vaidade, porque todos eles se colocam acima da humanidade, e a ambição. No caso de João de Deus, foi uma ambição mesmo de dinheiro. Do tal do Rael, a mesma coisa, ele vivia de jatinho. Ele chegou, vocês vão ver lá no documentário, que ele chegou a participar de corridas de automóvel, bancados essa corrida bancada, esse carro aí foi bancado pelos adeptos, o dinheiro dos adeptos. Ele correndo lá, competindo em competições automobilísticas, andando de helicóptero, de jatinho, de lá para cá. João de Deus quase que era o dono da cidade. Cobrava propina de todo mundo, ninguém podia fazer nada, todo mundo tinha que deixar 10, 20% na mão dele. O hotel, o cara do hotel, o táxi, os ônibus que chegavam, todos tinham que dar dinheiro para ele. Esses que a gente está falando, por enquanto, não chegaram a isso, mas eles vão chegar lá. Vocês podem ter certeza. Eles começam sempre assim, pessoal, humildezinhos, não... O dinheiro que vocês estão dando está indo para caridade. Começa só com a monetização do YouTube mesmo. Daqui a pouco eles vão dar um jeitinho. Outros criam livros à sua cabeça, dizem que recebe dos espíritos.
hoje já estão milionários, alguns já estão morando no exterior. A outra médica médium já construiu um galpão enorme lá para sua seita pessoal. Eles começam sempre humildezinhos e vão escalonando. E aquilo ali é um negócio para eles. Ele não tem ali nenhum sentido de doação sem interesse. Não existe desinteresse da parte dessas pessoas. E alguns se contentam com essa questão da vaidade aí, ó. Das pessoas, né, se aproximarem deles como se fossem, assim, anjos iluminadíssimos, figuras, assim, do mais alto valor moral, principalmente, né? Santos, né? Verdadeiros santos. Bem, deixa eu ver, esse realmente é o último slide. Vamos ver os últimos comentários aqui de vocês para que a gente possa então dar por encerrado o nosso estudo de hoje. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. O Kane, quem está conosco aqui também, o Kane Mihaliut, dizendo: Pedroca só faltou dizer que canaliza até o espírito da essência da Terra, vai conversar com árvores e até os átomos das larvas. Eu não duvido de mais nada, pessoal. O que eles puderem inventar, criar para convencer as pessoas, eles vão, né? E uma coisa aqui interessante, se vocês virem, alguns de vocês já até assistiram todos esses documentários, né? Porque o documentário é melhor, porque assim, em pouco tempo, né, você consegue entender bem a história, né? Existem os livros, mas o livro você tem que comprar, aí demora, aí vocês não tem tempo de ler. A gente está falando aqui dos documentários porque eles conseguem ser, né, vistos assim com muito mais rapidez. O bom mesmo seria o livro, que o livro tem sempre muito mais detalhado. Mas principalmente entre esses gurus, esses líderes ceitistas do sexo masculino, e atentem bem para esse detalhe, né? O que eles têm feito? Sempre, ou grande maioria, se cercado de mulheres. A grande fraqueza, ou uma das maiores fraquezas desses gurus homens, é a questão sexual. Com o Osho, aconteceu dessa maneira, né? O braço direito dele sempre foram mulheres. Uma, inclusive, se dizia até apaixonada por ele, que era a tal da Sheila, né? E as outras também, né? Ela nega até hoje que tivesse tido alguma coisa com ele, mas possivelmente outras tiveram. Então, gostam sempre de construir ao redor. O Osho sempre gostou dessa questão de montar um harém particular. O tal do Rael, pior ainda. Esse escancarou tudo e chegou a afirmar, né? Ele montou um time de anjas, né? Né? Todas perfil coelhinha da Playboy na época. Também pregava o tal do sexo livre, né? Então, Osho pregava o sexo livre, esse Rael, o enganador, pregava o sexo livre. No caso aí do João de Deus, se sabe o que acontecia, né? E no documentário vocês vão ver ainda coisas até piores que, por vezes, não foram tão trabalhadas pelos jornais, né? Pela imprensa. Então, você não precisa nem entrar em detalhes, né? E a gente já começa a achar que, né, o nosso falso Kardec pode, não estou afirmando nada, pode seguir pelo mesmo caminho, né? Não preciso dizer muita coisa, vocês é que vão avaliar e o futuro vai dizer, né? Então eles montam aí, eles sempre gostam de se acercar de mulheres. Tomara que isso não esteja se repetindo no caso do falso Kardec, né? Porque seria mais um escândalo, né? E agora afetando, né? Envolvendo uma figura que se diz Allan Kardec, e na imprensa, pessoal, isso não ia ficar esquecido. Então, olha a nossa preocupação aí. Se um indivíduo desse
se envolver em algum escândalo, novamente, não interessa, eu quero dizer o seguinte, o que as pessoas fazem das vidas delas realmente não nos interessa. O que nós estamos nos preocupando é com a repercussão disso. Que se houver mais um escândalo, principalmente de natureza sexual, envolvendo mulheres, isso vai acabar respingando no espiritismo, porque para o leigo, pessoal, qualquer médium é espírita. João de Deus nunca foi espírita, o pessoal acha que ele é espírita. No documentário ele chega a dizer umas 3, 4 vezes que era católico. Só que o católico universalista, né? Porque acreditava em cristais, acreditava em um montão de coisa, tem o símbolo tinha lá no centro dele o símbolo do triângulo, que é muito comum nas casas universalistas. Então, o nosso medo aí, né, o nosso temor, o nosso receio é que amanhã ou depois, né, esses indivíduos se envolvam em escândalos e aí, mais uma vez, vai tudo para conta do espiritismo. Agora, o que ele faz da vida dele, o que ele deixa de fazer, isso é cada um realmente que cuide de si, porque não tem aqui juiz de ninguém. A nossa preocupação é não respingar no espiritismo, porque o espiritismo não tem nada a ver com isso e nem esse indivíduo é Allan Kardec reencarnado, como nós, acredito, né, podemos verificar com a resposta dos próprios espíritos acerca do esquecimento do passado, que ele e os seus amigos universalistas gostam de deturpar, né, porque sabem que não estão à altura das personagens que eles dizem ter sido em outras encarnações, né? Bem, Matheus Oliveira dizendo o seguinte: vitória é paz de espírito, é dever cumprido ainda que custe lágrimas e dor. E esse tipo de vitória é oculta, exatamente a vitória que os espíritos estavam dizendo, né? E individual, que acontece somente entre o espírito e Deus. Exatamente. Fernando Linhares dizendo: fanatismo, puro fanatismo. Quem está conosco aqui também é o Samuel, lá do Mente e Consciência. Inclusive, um bom canal aí para vocês se inscreverem e assistirem os estudos lá, pessoal. Nós já estivemos lá algumas vezes, né, lá com o Samuel, fazendo aí os nossos estudos. Fernanda Linhares, é uma boa lembrança aqui, narcisistas de marca maior. E ainda dizendo, darão um salto quântico do fanatismo. Os fanáticos, na verdade, são os adeptos, né? Porque eles sabem que, eles no fundo sabem que aquilo tudo é uma grande de uma mentira, né? Kane Mihalucci dizendo: excelente análise, Arthur. É uma pena certos falsos espiritualistas e outras linhas de pensamento brincam com espiritualidade. Vão ter graves consequências na espiritualidade. Infelizmente, né? Bem, é isso aí, pessoal. Agradecemos aí a presença de todos. Lembre aí de dar o seu joinha, caso efetivamente tenham apreciado esse nosso estudo de hoje, porque isso vai indicar ao YouTube que as pessoas estão aprovando, então ele passa então a indicar para outras pessoas, né? E estamos aí muito felizes, muito satisfeitos, né, com o crescimento aqui do canal, que tem atingido cada vez mais um número interessante de pessoas, mas obviamente, né, pessoal, não estamos preocupados em nada com promoção pessoal. O que queremos é que aquilo que nós aqui dissemos em nome da doutrina, porque não tiramos nada da nossa cabeça, seja cada vez mais conhecido. E, por tabela, esses indivíduos sejam efetivamente desmascarados, né? Porque não são indivíduos sérios. Eles estão, como vocês mesmos estão dizendo, estão brincando com a mediunidade, estão fazendo troça do que eles chamam de espiritualidade. Eu acredito que essas pessoas nem acreditem em nada. Porque se elas realmente acreditassem, elas não agiriam dessa maneira. Elas não fariam esse teatro de péssimo gosto, de baixíssima categoria que andam fazendo aí a busca de vaidade, a busca de suas ambições de todo tipo, né? Porque são indivíduos doentes, né? Doentes espiritualmente, doentes mentalmente, enfim,
enfermos espirituais, né? Então, o que a gente está querendo aí é que o menor número de pessoas caiam nessas armadilhas feitas por esses verdadeiros. Eu acho que um falso profeta faria um papel melhor. Eu acho que enganaria mais facilmente. Mas vamos dizer que sejam aí falsos cristos e falsos profetas, né? Ou são aprendizes de falsos cristos e falsos profetas. Porque eu acho que um verdadeiro falso profeta, né, enganaria com mais facilidade, né? Enquanto que um indivíduo com conhecimento mediano já é capaz de, né, com mais facilidade ver que ali não tem verdade alguma, né? Embora eles falem de amor, de caridade, tentem passar alguma coisa de cunho moral, mas a todo momento entra em contradição, um comportamento que não bate com aquilo que eles efetivamente dizem crer, né? E nós, obviamente, devemos sim nos preocupar conosco mesmos, com o nosso progresso, mas não podemos ter a visão egoísta. Não, eu só vou cuidar de mim e vou deixar que o mundo se dane, como se diz no popular. Não, eu não preciso chegar à perfeição para poder apontar o mal. Perceberam? Porque o senso de justiça tem que estar presente mesmo naquele que não alcançou a perfeição, porque é justamente o senso de justiça aperfeiçoado que, junto com outras virtudes, vão nos elevar. Então o momento não é de calar, não é de pensar só no nosso progresso, e sim, né, na vitória do bem, na vitória da verdade, na vitória da justiça e não da mentira, e não a vitória da enganação, da empulhação. Que esses indivíduos aí são exemplos, ou péssimos exemplos, né, desvirtuando todo o ensinamento, no caso do espiritismo, para atender apenas aos seus míseros interesses. Então agradecemos aí mais uma vez e amanhã temos estudo, tanto do Céu e o Inferno, né, como também do Viagem Espírita em 1862. A tônica do nosso canal é sempre o estudo das obras de Kardec, mas isso não nos impede de vir até aqui e ajudar a desmascarar, né, toda essa série de indivíduos aí que, enfim, exploram a reencarnação, exploram a questão da pluralidade dos mundos habitados, exploram os princípios espíritas para exclusivamente se beneficiarem. Tenham um bom descanso, uma boa noite e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.